Bom dia, meus amores. Nós estamos reunidos em mais uma escola bíblica dominical virtual e hoje nós vamos falar um pouquinho se nós realmente cremos no Deus que faz milagres. É o estudo 18 e nós vamos ler juntos o texto que encontra-se lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a faziam sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Eu deixei aqui, pessoal, 12 pontos para a gente poder, de fato, refletir nesse texto, né? Que é falando sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Eu tenho aqui um primeiro ponto. Ser mulher na época de Jesus. Ser mulher já era de fato muito difícil, porque na época as mulheres realmente eram tidas como diferentes, né? Infelizmente as mulheres elas não estavam, por exemplo, no poder, eram somente homens. As mulheres não podiam participar nos templos, nos cultos, nos estudos junto com os homens. Elas também, né, tinham que ficar separadas. Então, ser mulher na época de Jesus já era lidar com uma série de preconceitos, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, ela tinha uma hemorragia constante que estava além de qualquer ajuda. De fato, ela buscou ajuda em vários médicos, só que ela já estava sofrendo com isso há 12 anos, ou seja, os tratamentos na época também eram limitados, né? Ela fez tudo o que estava ao alcance dela, mas infelizmente nada funcionou. Item 3. A lei de Moisés era rígida quanto a essa condição. A mulher era infelizmente considerada imunda. E aí eu vou ler com vocês um texto que está lá em Levítico 15, 25 a 27. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal ficará impura como durante a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que ela se sentar durante esse tempo ficarão impuras. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela se sentou ficará impuro e deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Item 4. A lei também era clara quanto à constatação de sua pureza
exigindo do sacerdote a verificação e oferecimento de oferta e holocausto. Tudo isso, gente, está citado lá em Levítico 15, 28 a 30. Ou seja, além da mulher ser considerada impura, imunda e em tudo que ela tocasse também seria considerado impuro, imagina a situação dessa mulher na época. Não só dessa mulher, mas de todas as mulheres, mas ainda mais com essa mulher que ela tinha esse problema e não parava nunca. Então, assim, vamos ler lá em Levítico 15, 28 a 30. No 8º dia, ela pegará 2 rolinhas e 2 pombinhos, irá até a entrada da tenda sagrada e entregará as aves ao sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício e uma delas como oferta para tirar os pecados, e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Item 5. Acreditavam que as doenças eram uma maldição e que quem as possuía era amaldiçoado. Ou seja, gente, nós vimos nos itens anteriores em que tinha todo um ritual, né? E de fato a mulher naqueles dias, durante os 7 dias, ela já era tida como imunda. Só que o pior, quando uma pessoa ela tinha alguma doença, e no caso dessa mulher não era o normal, era algo já recorrente e que já se arrastava há anos. Ou seja, ela tinha uma doença e não era só a doença. Quem tinha uma doença era amaldiçoado e quem a possuía era um maldito. Ou seja, de verdade, a gente analisando, a mulher sofria não só por ser mulher, por ter uma doença, mas também por ela ser uma amaldiçoada, né, perante ali a sociedade. Vendo o item 6, por conta dessa condição de imundícia e maldição, se uma pessoa tocasse outra, esta também ficaria imunda e amaldiçoada. Meu Deus do céu, né? A gente olhar a situação dessa mulher, ela não estava mais com uma doença só física, mas ela já estava com uma doença totalmente emocional, porque ela já não tinha uma vida na sociedade. Por isso que ela estava excluída, né? Eu não sei se todos tiveram a oportunidade, mas eu assisti na sexta-feira um episódio que passou essa mulher, que no caso é a mulher do fluxo de sangue, lá na Record, né, naquela série de Jesus, e essa mulher, ela estava vivendo com cegos, com pessoas que não andavam, pobres, excluídos da sociedade, dentro de uma caverna, né? E essa mulher estava sendo citada pelos outros. Olha, chegou uma mulher aqui. Quem é essa mulher? E ali eles falaram: ah, ela sofre de um mal, ela sangra sem parar. E ali eles já falaram de fato: nossa, essa mulher é imunda, não pode tocar nela. Então, assim, foi legal porque eu tinha, né, já lido a lição na semana e aí eu assisti na sexta-feira e foi de fato o episódio em que passou, né, uma das primeiras vezes a mulher do fluxo de sangue. No item 7, a gente vê o que? O Filho de Deus transpirava vida, e para ele a vida era mais importante do que as leis. Nós vimos que a sociedade de fato ali, os judeus, eles seguiam, né, certinho a lei de Moisés, se eles se sentiam impuros, se eles estavam em pecado, eles iam lá e faziam o que de fato tinha que ser feito. Ah, vamos fazer um sacrifício,
vamos levar um animal ao holocausto. E assim eu vou estar, né, assim, bem comigo mesmo, vou estar perdoado. Só que nós sabemos que o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, ele já veio por nós. Então, assim, Jesus, enquanto caminhava na terra, ele não ia contra a lei, ele não desobedecia, mas a vida era o mais importante, ele estava ali para salvar, para libertar. E por mais que ele não viu a mulher foi até ele. A mulher, ela teve fé, e a fé dela foi tão grande que ela foi ousada e falou: Poxa, eu vou ao encontro desse Cristo, desse Jesus que estão falando. E o próximo item 8 a gente vê o que? Mulher ousada. Ela ousou não apenas estar no meio da multidão, mas ela ousou tocar nas vestes de Jesus. E ao invés de Cristo se tornar impuro, ela foi purificada. Ou seja, a oração, a fé, levou até o ponto dela falar: Poxa, se pelo menos eu tocar a capa, as vestes ali de Jesus, eu vou ser curada. Ou seja, a fé dela, eu não sei se ela era maior ou não do que um grão de mostarda, mas na palavra fala: se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e a gente falar, monte, passa daqui para lá, meu, Deus vai ouvir, porque ele olha o nosso coração. Item 9. Era necessário, diante daquela sociedade, afirmar publicamente a cura daquela mulher. Então, quando a gente olha a parte lá que Jesus fala, quem tocou em mim? Tá evidente, Jesus ele queria que ficasse público. Cara, quem tocou em mim? Ele já sabia, ele era o próprio Deus ali em forma de humano, né, na forma de filho. Só que ele já sabia o que tinha acontecido. Por quê? Porque ele falou: Cara, eu senti saindo poder, eu senti saindo virtude. Ele já viu que ali tinha tido uma cura, uma libertação. E de fato foi o que aconteceu. A mulher foi curada. Item 10. Ao relatar toda a verdade, ela pôde ouvir algo da boca do Filho de Deus que foi: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. Ou seja, ela sentiu medo, né? Ela sentiu medo, mas ela ao mesmo tempo falou: Cara, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Só que eu sei o que aconteceu comigo. Eu senti a cura. Eu senti o meu sangue ali que não parava há 12 anos estancar. E eu sei que foi ele. E quando ela contou tudo isso, Jesus ele queria que publicamente, perante a todos, ficasse certo: essa mulher foi curada. Se ela tinha algum mal, se ela sofria de hemorragia, que era algo tido como impuro, e que todos que tocassem nela ou nas coisas que ela tocou também fossem amaldiçoados, não, isso foi quebrado. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a vida não é mais a mesma. Tem que mudar. E se ainda não mudou, peça com fé: Jesus, muda a minha vida, muda o meu ser, muda o meu olhar. E ele vai mudar. E aí o que que ele falou? Vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, ela teve fé. E a fé é o que conectou ela a Deus. E é o que nos conecta até hoje. Se nós tivermos fé, nós seremos salvos, seremos limpos, purificados, libertos. E aí, quando a gente vai para o item 11, ela estava em paz. Era possível reconstruir sua vida. A salvação integral se estabeleceu e ela podia se reintegrar na sociedade. Essa mulher, ela estava à margem. Ela não tinha mais vida, tudo foi tirado dela. Só que ao ponto em que ela teve a cura física, ela já foi curada emocionalmente, espiritualmente, e ela poderia retornar talvez para a família dela, ela poderia retornar para as atividades dela, ela poderia de fato ser considerada uma pessoa naquela sociedade, naquele momento. Ou seja, a vida inteira dela se transformou. Então não foi só um sangue que parou.
mas foi todo um tempo, né, anos de provação em que ela foi curada e liberta. No item 12, a tua fé te salvou. Cremos no Deus que fez e faz milagres, mas nós devemos ter a noção que o maior de todos os milagres já aconteceu. É a nossa redenção. Não é só Jesus, né? Simplesmente nós tocarmos nas vestes dele, assim como a mulher, e a gente falar: poxa, eu fui salvo. Meu, nós temos o milagre que é de acordar todo dia. Nós somos livres, nós somos libertos, nós vivemos como pessoas hoje que temos a liberdade de ir e vir. Estamos sim passando por muitos problemas, né? Principalmente aí com o Covid, mas Deus já nos salvou. Ele já enviou o seu filho que morreu por cada um de nós. E aí não há preço que pague, né? O preço já foi pago e alto na cruz com o sangue de Jesus. Ou seja, um melhor é contemplar, né? Melhor que contemplar os seus milagres, né? Tudo que o Senhor pode fazer é caminhar e viver com Ele, né? João 11:40 fala assim: Não te disse que, se credes, verás a glória de Deus? Ou seja, o próprio Jesus, em outro momento, fazendo outro milagre, ele falou: Cara, se você crê, você vai ver. Muitas vezes nós não vemos, mas nós esperamos, nós aguardamos. Amém? E agora nós vamos passar por um momento muito importante, que é um momento de oração. Aqui eu coloquei só alguns itens, né? Nós temos muitos outros itens que a gente pode citar. Nós temos aqui cura física, nós temos solidão, separação, perdão, depressão, cura emocional, relacionamentos, vícios, cura espiritual, ansiedade, desemprego, a economia do nosso país, família, libertação, a nossa igreja. E eu peço que todos agora fechem os olhos e nós vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou conosco. O Senhor fala conosco a todo momento e nós pedimos, Pai, pedimos que o Senhor continue a falar com cada um de nós. Que nós possamos crer, Deus, que quando a nossa fé, mesmo sendo pequena, de um tamanho de um grão de mostarda, o Senhor é sim capaz de nos ouvir, porque o Senhor olha as nossas necessidades, o Senhor ouve as nossas orações, e nós não estamos orando para um Deus de barro, um Deus que a gente não vê, mas a gente sente a Tua presença, Senhor, a todo momento. E desde já nós agradecemos, Pai. E nós pedimos, continue conosco. E todos esses problemas, todas essas amarras, tudo isso que tem nos trazido, Pai, o peso do pecado, a solidão, a separação. Meu Deus, liberta, Pai. Que haja libertação, que haja cura em todos os sentidos, Deus. Nós entregamos as nossas famílias, os nossos entes queridos, entregamos todos aqueles que estão doentes, Pai. Não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. E que o Senhor complete a tua obra. Nós dizemos agora, Senhor, nós queremos tocar na tua veste, Pai, com fé, Deus, e crendo já que o Senhor já nos curou, já nos libertou e que o Senhor continue a nos ensinar, Pai. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Pai. Fiquem com Deus, meus amores. Nós terminamos agora a lição de hoje, mas que vocês possam continuar a refletir em tudo que a gente conversou. E assim como a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada lá na época dela e passou por tantos preconceitos, nós podemos sim hoje sermos felizes, termos paz, mesmo que o mundo diga não, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fiquem com Deus, meus amores. Beijo.